Então estamos aqui com a ideia do Arduino já pronta e nesse projeto nós vamos aprender a fazer com que um pino do Arduino se torne uma entrada digital. Para isso, aqui na função setup, que é a função de configuração, vamos escrever o seguinte comando: pinMode, que nós vimos na outra aula, que essa função conseguiu fazer com que o pino 4 se tornasse uma saída digital e assim acender o LED. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o mesmo pino 4, só que agora vamos transformá-lo em uma entrada digital. Para isso, digitamos aqui este comando. Então aqui eu tenho a função pinMode, recebendo o pino 4 como parâmetro, e mandamos aqui o comando input. Com isso, o pino 4 vai se tornar agora uma entrada digital, onde nós vamos conectar um botão. Para que possamos ver uma ação realmente desse botão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que um outro pino se torne uma saída digital e assim acenda o LED, ou seja, toda vez que a gente apertar o botão, que o botão estiver pressionado, o LED vai ficar aceso. Quando a gente tirar o dedo do botão, o LED terá que apagar. Para isso, vamos colocar de novo aqui o pinMode. Vamos escolher aqui, por exemplo, o pino 7 como uma saída. Pronto, isso foi visto em outra aula, como tornar um pino saída digital. Então aqui nós temos o pino 4 como uma entrada e temos o pino 7 como uma saída digital. Para garantir que ao ligar o Arduino o LED permaneça apagado, e só acenda quando a gente realmente pressionar o botão, vamos colocar aqui o seguinte comando: digital write. Como o LED está no pino 7, então 7 vamos enviar um low. Então veja que estamos enviando o nível lógico baixo para o pino 7, onde vai estar ligado o LED. Com isso o LED deverá permanecer apagado. E agora sim vamos inicializar a nossa programação aqui no loop. Bom, para isso nós temos que declarar primeiro uma variável. A variável ela vai armazenar o valor do botão. E como é que a gente faz isso? Podemos clicar aqui antes da função void setup, descer algumas linhas, só para termos um espaço livre aqui em cima. E aqui nós vamos declarar uma variável. Para declarar uma variável, primeiro a gente coloca o tipo da variável. Nesse caso eu vou usar uma variável do tipo bool. Existem outros tipos que serão vistos em outras aulas. Agora eu vou dar um nome para essa variável, por exemplo, botão. E agora eu vou fazer com que ela receba um valor já de imediato, que no caso vai ser o valor false. Opa! Então olha só, esse tipo de variável, a booleana, que eu declarei aqui bool, ela só pode receber dois tipos de valores, o falso ou verdadeiro. Aqui eu coloquei false, em inglês, false, mas poderia ser, por exemplo, true, que é verdade, verdadeiro. Mas vamos começar ela com false. Então a minha variável do tipo botão, veja que esse nome botão foi eu que quis dar esse nome, poderia ser qualquer outro nome, tá? Desde que não tenha acento nem espaço e nem comece com números. Ok? Pronto, criei aqui uma variável que vai armazenar o valor que o botão vai enviar. Com isso, aqui no loop, eu vou fazer com que essa variável receba o nível lógico que o botão vai enviar. Para isso eu vou colocar aqui digital read. Bom, como o pino 4 é uma entrada digital, então é ele quem vai trazer o nível lógico do botão, então é ele que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Então o botão recebe digital read 4. Veja que eu estou chamando o sinal de igualdade de recebe e não de igual. Então, ou seja, botão recebe digital read 4. Vamos continuar aqui. Para que essa ação de pressionar o botão faça o LED acender, para que isso funcione, precisamos fazer o seguinte: precisamos aprender sobre a função if, aprender a utilizar essa função. O if, ele nada mais é do que o se.
Então veja só, se eu falar no bom português, se o botão for pressionado, acenda o LED. Então é isso que essa funçãozinha aqui, if, vai fazer. Então, dentro do parênteses dela, eu vou fazer o seguinte, que se botão for igual, aliás, aqui não é recebe, então veja que quando eu vou comparar dois valores, eu não uso apenas um sinal de igualdade, eu uso dois. Um só significa recebe. Então aqui ele está pegando o valor que está vindo do botão e guardando aqui dentro da variável chamada botão. E aqui eu estou fazendo o quê? Estou pegando o valor que está dentro da variável botão e comparando com outro valor, como por exemplo, true. Então, ou seja, se botão for igual a verdade, então faça alguma coisa. Fazer o quê? O que vai ser feito, eu vou descer aqui uma linha, vou colocar as chaves, vou descer outra linha e ó, ele abriu outras chaves aqui, ó. Pronto, então o que for feito, dependendo dessa condição, vai ser executado aqui dentro. E o que eu quero que seja executado? O LED acender. Então eu vou fazer aqui, ó, digital right. O LED está no pino 7, então 7, e eu vou mandar agora um high. Pronto. Então aqui, ó, com essa funçãozinha, o que é que eu estou fazendo? Se o botão for verdade, ou seja, se o botão for pressionado, a gente vai fazer com que toda vez que o botão for pressionado, ele envie um nível lógico alto. O nível lógico alto também é entendido como verdade. Então, se o botão for verdade, true, então o pino 7 envia high. Então, assim o LED acende. Agora, observe uma coisa, que aqui não tem nenhuma função, nenhum comando dizendo para o LED apagar. Então, uma vez o LED aceso, ou seja, pressionamos o botão, o LED acende. Mesmo que a gente tire o dedo do botão, o LED vai ficar aceso, porque não existe nenhuma outra função aqui que ordene ao LED para que ele apague. E como fazer isso? Como fazer para que quando o dedo for tirado do botão, o LED se apague? Pronto. Agora vamos incrementar aqui a função if com o parceiro dela, que é o else. O else não funciona sem o if. Vamos descer uma linha, abrir chaves. Pronto. E agora aqui vamos colocar o comando contrário a esse. Ou seja, se o botão não for igual à verdade, for qualquer outra coisa, lógico, se não for verdade vai ser falso. Mas se fosse qualquer outra coisa, então ele vai executar o que está aqui dentro, que é para apagar o LED, que nada mais é do que um digital right, set, e vai enviar o low. Pronto. E assim a gente conclui a nossa programação. Explicando aqui tudo, veja que para trabalharmos com o botão temos que declarar uma variável, preferivelmente do tipo booleana, porque só aceita dois valores e consome muito pouco espaço em memória. Depois, dentro da função setup, temos que definir quem vai ser a entrada e quem vai ser a saída. Botões são sempre entradas, botões, sensores, tá? Sensores digitais, são sempre entradas. Então, se eu quero conectar um botão ao Arduino, se eu quero conectar um sensor ao Arduino, eu tenho que determinar aquele pino onde eu vou conectar o botão ou o sensor como uma entrada digital. E aqui eu estou definindo um pino 7 como saída, porque eu quero que esse botão controle alguma coisa. Então ele vai controlar um LED, por exemplo, poderia ser um motor ou qualquer outra coisa. Então eu defini o pino 7 como uma saída digital, enviando output. Ainda dentro da função setup, eu quero garantir que o LED permaneça apagado assim que a gente ligar o Arduino. Ligou o Arduino, o LED tem que estar apagado e só acender quando o botão for pressionado. Para garantir que ele vai inicializar apagado, o que é que a gente faz aqui dentro do setup? Trazemos aqui o comando digital right, colocamos o pino de saída, que no caso é o pino 7, e enviamos através dele um nível baixo, low, o comando low. Com isso o LED vai permanecer apagado. Pronto. Agora dentro do loop, o que é que a gente vai fazer? Eu peguei aqui a variável botão e fiz com que ela recebesse o nível lógico do pino 4. Então, dependendo do estado do botão, se ele foi pressionado ou não, o botão vai receber um certo estado lógico. Toda vez que o botão for pressionado, o pino 4 vai receber
um nível alto. Com isso, o botão vai estar armazenando aqui um nível alto, ou seja, o true, o verdade, vai ser verdadeiro. E aqui nós vamos comparar o que é que tem dentro desse botão. Se o botão for liberado, o botão vai enviar para essa variável o nível lógico baixo, e assim ele vai estar armazenando o nível lógico baixo, ou seja, false. E aqui na função if, nós estamos fazendo essa comparação. Então, se botão for igual à verdade, veja que somente se botão for igual à verdade, o que é que ele vai fazer? Vai enviar high para o pino 7, ou seja, o LED vai acender. Se não, é para isso que serve o else. Então, se não, ou seja, se não for verdade, envie low. Então, se botão for igual à verdade, envie high. Se não, envie low. Pronto. E com isso a gente conclui a nossa programação de hoje. Vamos fazer o seguinte, agora vamos lá para a bancada, vamos ver esse código funcionando. Eu vou compilar aqui o código e enviar para o Arduino, e aí vamos ver ele funcionando. Vamos lá então. Então aqui já com o circuito montado na bancada, né, deixa eu explicar aqui algumas coisas primeiro. Então veja que lá na programação nós definimos o pino 4 como uma entrada digital. Então eu coloquei aqui esse cabinho no pino 4 do Arduino e trouxe ele aqui para um dos terminais do botão. Nesse mesmo terminal do botão onde eu coloquei lá no pino 4, eu coloquei também aqui um resistor de 10 kΩ, 10.000 ohms, 10K. Lembrando, lá no site Vandertronic, na barra aula, vocês vão encontrar lá um conteúdo completo sobre resistores, código de cores, associação de resistores, divisor de tensão. É muito importante que vocês entrem lá e estudem também um pouco mais sobre resistores para entender melhor sobre os projetos. Então, voltando aqui, eu liguei o pino 4 a um dos terminais do botão, e nesse mesmo terminal do botão onde eu conectei o pino 4, eu coloquei um resistor ligado ao GND do Arduino. Então veja que eu liguei aqui, ó, o resistor nessa barrinha azul aqui da protoboard, e é ela que eu estou ligando aqui o LED, o negativo do LED, e esse fiozinho preto aqui que é correspondente ao GND, que eu liguei aqui nesse GND aqui, ó, né, como pode ver aqui, ó, tá? Pronto. Então essa linha azul aqui é o nosso GND, é o nosso negativo no caso, ligado aqui o resistor. Do outro lado aqui do botão, o outro terminal do botão, eu liguei no positivo, nessa linha vermelha aqui, ó, e veja que essa linha vermelha eu estou ligando aqui no 5 volts do Arduino, né? Se a gente olhar aqui, ó, tem 5 volts aqui. Agora, para entender melhor aqui também sobre o botão, deixa eu mostrar aqui uma coisa, ó. Aqui é um botão, o mesmo botão que eu estou usando, tá? Vocês vão ver que eles têm 4 terminais. Deixa eu afastar aqui um pouco mais o circuito. Veja que ele tem 4 terminais, tá? Desse lado eu tenho 2 terminais bem próximos. Desse outro lado eu também tenho 2 terminais bem próximos. Se eu olhar assim, eu vejo que esse terminal está bem afastado desse. Pronto. Esse terminal aqui, ele é a mesma coisa que esse aqui, é um só. Por dentro do botão, ele passa direto e vem para outra ponta, então é uma coisa só. Então tanto faz eu ligar um fio aqui ou aqui, como por exemplo, aqui na placa eu liguei o pino 4 aqui e o resistor também, mas eu poderia também ligar o pino 4 desse outro lado aqui, porque esse lado aqui, ó, esse pino aqui é a mesma coisa que esse daqui, tá? Então eu poderia chegar aqui e fazer isso, ó. Pronto, que vai dar no mesmo, tá? Mas eu vou deixar do lado de lá. Vou deixar a câmera focar aqui, pronto. Então está aí. A mesma coisa do outro lado, né? Então esse pino é o mesmo que esse, assim como esse pino é o mesmo que esse, tá? E esse é separado desse, ele só vai juntar, ou seja, esse pino só vai unir com esse quando o botão é pressionado. Quando a gente pressiona o botão, lá dentro ele fecha contato, fazendo com que a energia que estiver nesse pino, por exemplo, passe para esse daqui. Ou o contrário, se a energia, se a gente colocar, por exemplo, positivo aqui, na hora que a gente pressiona o botão, o positivo sai aqui.
Ou se a gente colocar o positivo aqui, na hora que pressiona o botão, ele sai desse lado. Assim como o positivo, pode ser também negativo. Bom, entendido o botão, né? Aqui tem um outro modelinho de botão, poderia ser usado esse. Né? É a mesma coisa, né? Os terminais, do mesmo jeito, ó. Tá? Poderia ser esse no lugar desse que eu estou usando. Mas enfim, montagem feita. Veja que o LED aqui já está com um resistor também, né, que vai proteger contra a corrente alta, né, limitando a passagem da corrente aqui para o LED. E o LED ele foi ligado aqui nesse fiozinho azul lá no pino 7, porque foi o pino 7 que nós definimos como uma saída digital. Então temos o pino 4 como uma entrada digital ligado aqui ao botão e temos o pino 7 como uma saída digital ligada aqui no resistor que vai para o LED. Pronto, o código já enviei, o programa aqui já está com o código, e lembrando que se eu pressionar o botão, o LED tem que acender. Quando eu tirar o dedo do botão, o LED tem que apagar. E é exatamente isso que está acontecendo, ó. Enquanto eu estiver pressionando, o botão está aceso. Tirei, ele apaga. Ou seja, se o botão for pressionado, acenda o LED. Se não, apague. Pronto. E é isso, pessoal. Montem o circuito, digitem o código, grave o microcontrolador do Arduino, tá? Façam os testes aí e é isso. Até a próxima.